E hoje trazemos aí um vídeo sobre estudo do domínio de uma função. Determinar o domínio de uma função é determinar os valores de x para que essa função exista. Eu vou ler aqui algumas considerações, tá? Mas só vai ficar claro isso aqui nos exemplos. Primeira consideração. Na função f de x igual a x menos 13, x pode assumir qualquer valor. Daí dizemos que o seu domínio é todos os reais. Tá? Posso colocar qualquer valor aqui, que eu sempre vou encontrar uma imagem, então dizemos que o domínio é todos os reais. Na função g de x, no x menos 3 sobre x mais 3, perceba que o denominador apresenta a variável x. E se o denominador apresentar a variável x, o denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe a divisão por zero. Consideração 3. Na função f de x igual a raiz quadrada de x menos 2, ou seja, se a raiz aqui apresentar o índice par, dizemos que o domínio desta raiz de índice par sempre, tá? Sempre, o radicando deve ser maior ou igual a zero. Mas, se aparecer aqui uma raiz de índice par no denominador, dizemos que o domínio sempre será com que o radicando fique somente maior do que zero. Aí você vai me perguntar, e se o índice for ímpar? Aí vamos ver nos exemplos. Primeiro exemplo, determine o domínio D das funções. Então devemos analisar a expressão. Perceba que essa expressão, né, que é uma função, essa função é dada por essa fração e o denominador aqui apresenta a variável x. Então o denominador aqui, simplesmente, tá, ele tem que ser diferente de zero. Isto é, x ao quadrado menos 16 tem que ser diferente de zero, tá? Só isso que você vai fazer. E isolar a variável x, ó. X ao quadrado é diferente de 16, então x é diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 16, então x é diferente de mais ou menos 4. Cuidado para não colocar o igual aqui. Tem aluno que transforma, né, o diferente no igual no meio do cálculo. Então dizemos que isso aqui é o domínio, tá? Vou escrever aqui a resposta e explicar o porquê isso aí é o domínio. Então aqui, ó, x, sempre vamos escrever x pertence aos reais, tá? Porque se trata de um intervalo, isso aqui é um intervalo, não é uma igualdade, tá? Então, x pertence aos reais, tá ok? X é diferente de mais ou menos 4. Por que x é diferente de mais ou menos 4? Se eu pegar tanto 4 positivo quanto 4 negativo, a elevar aqui ao quadrado e tirar 16, vai dar zero. E não existe a divisão por zero. Por isso que esta expressão no denominador tem que ser diferente de zero. Quando eu coloco o símbolo diferente de zero, devemos buscar, né, calcular os valores de x para que não zere ali. Tá? Então a mesma coisa vai acontecer aqui na letra B. Tem uma expressão de numerador e denominador. Tá vendo? Tá. Não tem raiz. Tá? Então, essa parte do numerador aqui, ela não é importante, tá? Porque se o denominador apresenta a variável x, significa que o denominador ali, ó, tem que ser diferente de zero. Ou seja, 2x ao quadrado, ó, 2x ao quadrado, menos 25, tem que ser diferente de zero. E aí isolamos x, ó. 2x ao quadrado é diferente, deixa eu apagar aqui, que aqui é um 50, tem que ser diferente de 50. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 50 dividido por 2. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de 25. E isolando x aí, ó, teremos x diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 25. E como sabemos, né, a raiz quadrada de 25
é 5. Então, mais ou menos 5. Tá? Não se esqueça de pôr o menos. Tem aluno que só coloca 5. Só que como é uma equação de segundo grau, ela tem que apresentar, na equação de segundo grau tem que apresentar duas raízes. As raízes são os valores de x. Então significa que o domínio é igual a x, vamos escrever lá, x pertence aos reais, tal que x é diferente de mais ou menos 5. Professor, mas por quê? Olha só, se eu pegar o 5 aqui, ó. 5 ao quadrado, 25, vezes 2, 50. Menos 50 dá 0, né? E o denominador aqui não pode dar 0. A mesma coisa vai acontecer nessa expressão. O numerador não é importante, porque aqui o denominador apresenta a variável x, e ele ali tem que ser diferente de 0. Tá? Então, o que devemos fazer ali? Ó? Como é uma inequação do segundo grau, vamos resolver como se fosse uma equação. Como assim? Ó? Cálculo delta. Delta é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Delta é igual, o b é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Então, delta é igual a 4, né, porque eu estou levando ao quadrado. Aí esse menos vai gerar um mais. 4 vezes 1 vezes 8, 32. Então, delta da equação, o discriminante dessa equação é 36. E aí, usa a fórmula resolutiva, normalmente, só que um detalhe, né? Não posso colocar igual, sim, diferente, aqui é diferente, tá? Então, o oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o coeficiente a. E aí, né, lembrando, separa essa fração aí em duas. Então, vai ficar x diferente, e lá embaixo a mesma coisa, x diferente. Se é o oposto do b, vem aqui na inequação e procura o coeficiente b. Aqui está dizendo que é menos 2, como é o oposto, 2. Então aqui embaixo, 2. Mais ou menos. A raiz de 36 é 6, dividido por 2. Então, x será diferente de quanto? 2 mais 6 é 8, e 8 dividido por 2 só pode dar 4, certo? Agora aqui, ó, 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 é menos 4, dividir por 2 é menos 2. Aí, vou falar a mesma coisa que falei ali no item A e no item B. Eu posso colocar qualquer valor aqui no denominador, exceto o zero. E os números que fazem zerar essa expressão do segundo grau é o 4 e o menos 2. Então, eu concluo, portanto, meu domínio é igual a x, que pertence ao conjunto dos números reais, não é um R, o R é uma barra. Então, aqui, ó, x é diferente. Escreva aqui, ó, do menor, que é o menos 2, ou x diferente do maior ali, que é o 4. Certo? Próximo exemplo. Determine o domínio dessa função. Eu quis chamar aqui de h de x, mas pode ser m de x, tanto faz. O importante é onde está a variável x. Ela está no radicando, né, de um radical ali de índice par, né, porque é uma raiz quadrada, e lembrando daquelas considerações, se for uma raiz quadrada, né, só existe raiz quadrada se o número que estiver lá dentro for maior ou igual a zero. E o que é o número que está lá dentro? É o radicando. Então, o radicando deve ser maior ou igual a zero. Pronto, só isso. Isola o x. 2x, cuidado para não colocar igual, tá? Porque é maior ou igual. Então, x é maior ou igual a 10 dividido por 2. Então, x maior ou igual a 5. Não é para parar aqui, tem que escrever, está perguntando domínio. Então, conclua lá. O domínio é igual a, isso é um intervalo, então escreva que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Letra E. Aqui tem uma raiz de índice par.
Então, o que você vai fazer? A mesma coisa que foi feito ali no item D. O radicando deve ser maior ou igual a zero. Isto é, menos 3x menos 45 deve ser maior ou igual a zero. E aí isolamos x. Como? O que tem variável fica no primeiro membro, o que não tem variável fica no segundo membro. Agora não se esqueça, né? Tem aluno que ele erra esse tipo de exercício. Devemos multiplicar a inequação por menos 1. Então esse menos 3x vira 3x. O maior ou igual também muda de sentido, né? E menos 45, a menor ou igual que menos 45. Tem aluno que se esquece disso daqui, né? Você multiplicou uma inequação por menos 1, o sentido da desigualdade se inverte. Então fica x, ele é menor ou igual, menos 45, dividido por 3. Então x é menor ou igual a menos 15. Tá? Então cuidado. Portanto, o meu domínio é x, que pertence aos reais, tá ok, ó. X, ele é menor ou igual a menos 15. Ou seja, aquela raiz ali só vai existir se eu colocar um número, né, no lugar do x e fazer um número menor ou igual a menos 15. Aí ela vai existir. Se você colocar um maior que menos 15, você pode ver que aqui dentro vai ficar negativo. Tá? Que letra F? Lembrando, né, se aqui o numerador não tiver uma raiz, ele não é importante para nada. Tá? Então isso aqui você desconsidera. O radicando está no denominador agora. Se estivesse no numerador, maior ou igual a zero, só que o denominador não pode zerar. Então simplesmente coloca a desigualdade maior do que zero. Então fica 2x mais 12 maior do que zero. Voltando, numerador maior ou igual, denominador só maior. Por quê? Porque não existe a divisão por zero, tá? Pessoal, mas aqui não é diferente? Seria diferente de zero se não houvesse essa raiz, tá? Ou se aqui fosse uma raiz de índice ímpar, que é o que vai acontecer aqui, ó. Então vai ficar 2x é maior que menos 12. Passo ali, ó, 2 que está multiplicando, dividindo. Então, x é maior que menos 6. Escreva a resposta. Aquilo ali não é a resposta. Aquilo ali é o valor do x. Os valores de x, né? Escreva. Está pedindo domínio lá no enunciado. Então, fica x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 6. Certo? Depois, letra G. Você vai falar, professor, está igual à letra F. Sim, mas tem uma diferença aqui, o índice é ímpar, olha só. O índice aqui, ó, radical, não é par, ele é ímpar. Se aparecer no denominador, o radicando deve ser diferente de zero, porque existe uma raiz, seja ela cúbica, quinta, sétima, de todos os números, tá? Mas está no denominador, o denominador não pode zerar. Então vai ficar 2x mais 12, tem que ser diferente de zero. Então aqui, ó, x é diferente de menos 6. Por quê? Porque a única coisa que mudou aqui em relação ao item F foi a desigualdade, tá? Então o domínio desse item aqui é domínio x pertence aos reais, tá aqui, ó, x é diferente de menos 6. Posso colocar qualquer número aqui no lugar do x, exceto o menos 6, porque o menos 6 vai zerar o denominador. Aí a raiz cúbica de zero é zero, e aí não vai existir a divisão por zero. Certo? Depois aqui, ó, no exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho todas as considerações numa só, tá? Então aqui, isso aqui não vai ser importante. Eu vou chamar aqui, ó, de consideração 1, tá? Depois ali, ó, consideração aqui, ó, 2, tá? 2. E a próxima eu vou chamar ali de 3, tá? Então vou chamar aqui de 3.
Então, ó, consideração, por quê, professor? Porque eu tenho todos os itens, todas as considerações no exercício só. Então, vamos ir aqui para a primeira. Para a primeira, vamos lá, primeira. Aqui é uma raiz de índice par, está no denominador, então isso aqui deve ser maior do que zero, tá? Ou seja, 2x mais 18, né, o radicando de uma raiz de índice par no denominador maior do que zero. Então fica 2x maior do que menos 18, x é maior do que menos 18 dividido por 2, então x é maior do que menos 9, certo? Agora ali, ó, consideração 2. É uma raiz de índice par, está no numerador. Lembrando que aqui, ó, maior igual a zero. Radicando deve ser maior ou igual a zero. Por que aqui é maior e lá é maior ou igual? Aqui está no denominador, lá no numerador. Então ali, ó, consideração 2. 2. Então vai ficar ali, ó, x menos 4 maior igual a zero. X é maior igual a 4. Pronto, isolei x. Consideração 3. Então aqui na 3, né, é uma expressão com a variável x e ela está no denominador. E lembrando, opa, peguei a cor errada, então vou pegar a verdinha lá. O denominador, se não houver raiz, é uma expressão com a variável x, tem que ser diferente de zero. Isto é, x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Aqui não precisa passar com mais ou menos raiz de zero, porque a raiz de zero é zero. Então, x é diferente de zero. Consideração 3. Mas e agora, se temos todas em um só? É simples, né? Se você lembrar lá do primeiro bimestre, o que fazíamos no primeiro bimestre? Primeiro, toda vez que eu tenho mais de uma desigualdade, devemos fazer a intersecção. Vamos colocar os valores de x na ordem, uma reta para a equação número 1, outra para 2, outra para a terceira, e aí vamos colocar esses e determinamos a intersecção, colocando os valores de x primeiro na ordem, ou seja, desses aqui, ó, quem vem inicialmente, o menor deles é o menos 9, depois é o 0, depois é o 4. O que vamos fazer? Vamos escrever o intervalo número 1. O intervalo número 1 está dizendo que x ele é maior que menos 9. Então, significa que o menos 9 não pertence ao intervalo. É uma bolinha aberta que vai do menos 9 até o mais infinito. Depois, na equação número 2, está me dizendo ali, ó, que o x é maior ou igual a 4. Então, é fechado no 4, ó. E o meu intervalo até o mais infinito. Consideração 3. Está dizendo aqui, ó, que o x é diferente de zero. Então, a bolinha aberta no zero, né? O zero é aberto, que não pertence ao intervalo. Como é diferente, todos os reais, exceto o zero. Certo? Agora, onde que está a intersecção? Porque se temos mais de uma desigualdade, temos que escrever a intersecção. Perceba que eu só tenho aqui, ó, 3 cores iguais, né? Por isso que eu coloquei colorido, do 4 para o mais infinito. Então fica aqui, ó, do 4, fechado, porque o ponto ali é fechado, até o mais infinito. Pronto, determinamos aí o domínio. Então conclua, portanto, eu posso escrever assim, ó, domínio da função f, tá? df é igual a x pertence ao conjunto dos reais, tal que x é maior ou igual a 4. Por que maior ou igual? Ó, do 4 para a direita, maior ou igual. Se fosse para a esquerda, menor ou igual. Próximo exercício. Sendo x maior ou igual a 25, determine o conjunto imagem dessa função. Então, lembrando, né, imagem é o y, não é x, tá?
Ele está dizendo aqui ó, que o x é maior ou igual a 25, por causa desse igual, é só substituir o x por 25 naquela expressão. E aí a imagem fica y maior ou igual a quem? A raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x menos 25. E aí simplesmente substituímos x. Então, x maior ou igual, então, porque aqui é maior ou igual, então vai ser maior a imagem também. Maior ou igual a 25, porque é o valor de x que ele me dá no enunciado, mais a raiz quadrada de 25 menos 25. Então, a imagem será y maior ou igual a raiz quadrada de 25 mais a raiz quadrada de 0. Calculando as raízes, fica a raiz de 25 é 5, a raiz de 0 é 0, então o y maior ou igual a 5, e aí eu concluo. Portanto, imagem, né? Lembrando que a imagem se escreve como IM, isso aí está no caderno, y pertence aos reais, então que y é maior ou igual a 5, certo?